Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esquisito falar com o microfone desse jeito aqui. Mais um dia, uma alegria poder estar nessa casa mais uma vez. E lembrar do esforço que cada um faz para chegar até aqui, do esforço que todos fazemos para mais um dia poder se melhorar, poder entender alguns processos que a gente vivencia, e se melhorar, conquistar novas realizações, aprender algumas coisas e, acima de tudo, como dizia lá um amigo, irmão Tadeu, lá em Araxá, a casa também é um hospital, um amparo, de acolhimento dos irmãos que aqui nos recebem hoje, que preparam todos os dias com todo o amor e todo o carinho. E essa casa acolhedora, pequenininha, no plano espiritual é bem maior, tem um monte de gente trabalhando e vivenciando também esse dia. Então a gente vai passar uns recadinhos de sempre, todo mundo praticamente já sabe os trabalhos que tem na casa, os trabalhos sociais, das cestas básicas, que é todo segundo sábado, das gestantes que terminou, que vai começar em março agora novamente. Foi muito legal, o trabalho desenvolvido aí da Socorro e do pessoal. O trabalho é super bonito, esperamos que no ano que vem possa melhorar em quantidade de pessoas e também na qualidade das mamães que possam sair daqui realizadas e com aprendizado cada vez maior. E também o trabalho de distribuição de rua também. E a sexta-feira, que é um trabalho super importante, que é necessário que todos divulguem, da tristeza das drogas, do mal que ela faz para a gente. E um trabalho super importante, e às vezes a gente esquece de divulgar, esquece de falar, e a gente não tem essa vergonha, que às vezes a droga traz um pouco de vergonha. Terça-feira é um dia que o trabalho, quando foi criado de terça-feira, era também para isso, para dependência, não só o tratamento, lógico, normal a todos, mas o trabalho de dependência química e outras tantas dependências que todos nós temos alguma. Então, poder divulgar sexta-feira às 19h30, toda sexta-feira, tá bom? Tá? E o trabalho de evangelização infantil, domingo, para as crianças, trazer os filhinhos, quem conhece também, tem as professoras aí, a Benilde, a Andreinha, que fazem um trabalho super bonito com as crianças, também trazê-las, para poder começar a falar, ouvir falar de Jesus, sem vergonha, não pelo sentido religioso, mas pelo trabalho que esse ser que passou nesse planeta fez, e lembrar um pouquinho de Jesus. E desde criancinha fica mais fácil depois lá para frente. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez agradecer a oportunidade. A gente está aqui hoje com irmãos tão queridos que nos recebem, com irmãos aqui encarnados, todos nós, que sempre vemos aqui às terças-feiras, que somos também dessa família, não por acaso, nessa sintonia que nos recebemos uns aos outros aqui hoje. Que possamos sair daqui melhores, consolados, fortalecidos para a semana que virá, com esperança e acreditando que dias melhores virão, com o nosso trabalho individual, com o nosso esforço, a nossa paciência, e aquilo que aprendemos toda vez que nós vemos aqui, levando um grão a mais para dentro dos nossos corações. Um grão a mais para a vida e um grão a mais para o planeta. Que podemos ajudar também e que somos responsáveis. Então agradecemos a oportunidade, mais uma vez de estar aqui, agradecemos a Deus e a Jesus, nosso Mestre querido, que nos ampara sempre. Graças a Deus. Aqui nosso amigo querido Gessé, o livro chama-se Para Uso Diário, do Espírito Joanes, a psicografia do Raul Teixeira. O tema é Não Valorize as Agressões. É isso. Quer dizer que agora a gente tem que ficar segurando assim? Oi, gente, boa noite. Bom, nós vamos, como a gente faz toda vez que a gente trabalha aqui juntos, nós vamos trocar algumas impressões sobre um tema.
Eu não me coloco aqui como ensinador de nada, só vou trazer algumas impressões sobre o tema e aí nós vamos trocar algumas ideias sobre essas impressões. O tema hoje, e aí eu começo com aquele meu, tira o óculos, põe o óculos, né? É um problema esse negócio de ter problema para perto, né? Então assim, não valorize as agressões. Livro para uso diário, Jaú Raul Teixeira, item 18. E aí está falando sobre o seguinte, nós nos deparamos no cotidiano nosso com uma série de situações em que nós vemos agressões de vários tipos. Agressões verbais. Quando a gente fala de agressão, normalmente a gente lembra logo da agressão física, mas existem outras formas de agressão que não necessariamente é a agressão física. Há agressões utilizando-se, por exemplo, de ironias. Há agressões que são agressões verbais muito diretas, muito específicas a uma situação, a uma pessoa, mas que tem uma força energética de violência que vai fazer um mal muito grande. Tanto para aquele que emitiu a agressão, quanto para aquele que recebeu a agressão. Há agressões que são as mais comuns, que são essas que eu acabei de citar, ironias, agressões verbais, críticas muito exageradas em relação a uma situação, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E todos nós conhecemos esses diversos tipos de agressões. As agressões que nós vemos no cotidiano até em relação a pessoas que nós nem conhecemos. Nós temos aí 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra, se esbarrando o tempo inteiro, todas elas lutando por espaço, lutando por empregos, lutando por inserção na sociedade. E o fato é que essas pessoas se esbarram no cotidiano, cada vez mais de uma forma impessoal. As pessoas já não se olham mais, as pessoas já não se sentem mais. Muitas vezes elas veem no outro um agressor em potencial. Elas veem no outro, e às vezes até por espelho, espelhando o que elas próprias trazem dentro delas, elas veem no outro, às vezes, uma agressividade que está nelas. E, impessoalmente, é muito comum hoje você viver em prédios de apartamentos onde você nem conhece o seu vizinho. Você sabe que mora ali no apartamento número tal, mas você encontra casualmente com ele no elevador ou no hall, ou na entrada do prédio, ou muitas vezes na disputa de entrada e saída de garagem, e você não o conhece realmente, você nunca parou para prestar atenção. Nos centros urbanos, que é a grande realidade do mundo hoje, 7 bilhões de pessoas, e a maior parte dessas pessoas vivem em áreas urbanas, as pessoas elas se tornaram cada vez mais impessoais. Elas não se preocupam muitas vezes com o outro. Elas vivem simplesmente. O outro está ao lado dela, mas ela não o sente ao lado dela na vida. É apenas alguém que ocupa o mesmo espaço ou um espaço muito próximo. Isso é terrível, mas é de fato o que nós estamos vivenciando. E cada vez com maior intensidade. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Nós não refletimos sobre isso. A gente acaba incutindo em nós um comportamento que aparentemente é um comportamento natural. A gente incorpora esse tipo de comportamento de não enxergar o outro e de enxergar o outro apenas naqueles raros momentos algo impessoal e muitas vezes agressivo, porque é alguém que está disputando com a gente alguma coisa, que a gente nem sabe direito o que é, não verbaliza e nem reflete, mas você encara aquilo, você acaba incorporando aquilo como natural. Isso é terrível. Isso é terrível. Alguns autores da área da psicologia, da psiquiatria, alguns poetas, acabam colocando isso como uma aberração, essa impessoalidade. E o fato de que nós nos acostumamos com isso.
Isso é terrível. Nós nos acostumamos, é como se fosse natural. Né? Tem uma autora que agora me ocorreu, às vezes a gente vai colocando alguns aspectos das questões e surgem algumas coisas. Né? Tem uma autora chamada Marina Colasanti, não tem nada a ver com o espiritismo não, viu gente? É apenas uma autora que reflete a vida. E ela fala, tem um texto dela, que até é usado agora, ultimamente eu vi umas frases desse texto usado num comercial de carro, se eu não me engano, e ela falando no texto dela sobre como nós nos acostumamos com determinadas coisas da vida. A gente se acostuma a não olhar para fora, porque para fora não há janelas e o que nós vemos é apenas os outros prédios. E porque não temos o que ver, não há paisagens para ver, nós nos acostumamos com essa não paisagem. E, portanto, não olhamos para fora. A gente acha chato, não tem paisagem, não é bonito, não olhamos para fora. A gente se acostuma com tanta coisa. Eu lembro que no texto da Marina Colasanti, este comercial aí que eles estão fazendo, na verdade, eles colam 3 ou 4 frases da Marina Colasanti e usam para fazer uma campanha de marketing. Mas o texto dela é muito lindo. É um texto de 2 páginas da Marina Colasanti, onde ela fala desta impessoalidade da vida hoje nos centros urbanos e desta solidão que nós vivemos nos centros urbanos. Carlos Drummond de Andrade, num outro texto, falando sobre essa questão da solidão nos centros urbanos, ele fala, num poema dele, ele diz assim: estou sozinho numa cidade, quando ele falava, era do Rio de Janeiro que ele estava falando, e ele falava de uma cidade que na época tinha 2 milhões de habitantes. Hoje tem muito mais. Mas quando ele escreveu o texto tinha 2 milhões de habitantes. E ele dizia assim, estou sozinho num quarto, numa cidade com 2 milhões de habitantes. Estou sozinho na América. Estou sozinho no mundo. Na verdade, o que ele está falando? Da solidão dele. Quer dizer, nós estamos cercados de pessoas por todos os lados e nos sentimos sós. Solidão que cada vez mais a gente que eu falo, as pessoas que habitam os centros urbanos, acabam incorporando como natural. Ela não é natural. E aí a gente volta à questão da agressividade. A agressividade, o texto hoje fala sobre não valorizar a agressividade. E a gente disputa o tempo inteiro espaço. A gente disputa o tempo inteiro lugares. A gente disputa emprego. A gente disputa a possibilidade de vida. É um negócio doido, mas é o que nós estamos vivendo hoje. E aí, a gente vai no ponto que interessa para nós aqui hoje. Como é que nós agimos diante das atividades do dia a dia? Como é que nós agimos? Como é que eu sou nas atividades do dia a dia? Como é que eu sou na direção de um automóvel nesse trânsito caótico, cada vez mais terrível que nós enfrentamos em São Paulo? Como é que eu sou no escritório no qual eu trabalho, no ambiente de trabalho que eu tenho, no comércio, na indústria, na escola, Como é que eu ajo? Eu ajo com agressividade? Qual é o seu tipo? Aí cada um vai fazer a pergunta para si mesmo. Qual é o meu tipo? Qual é o seu tipo? Aí você fala assim, o que ele está falando? Como assim, qual é o meu tipo? Qual é o seu tipo de temperamento? Você é daquele tipo, bateu, levou? Você é do tipo que encarna a ideia de que eu devo revidar sempre, porque senão eu fico por baixo? Nós somos do tipo que, se alguém de alguma forma te atinge com uma ironia, com uma crítica que você entende injusta, quando alguém fala alguma coisa sobre você, você é do tipo que vai lá tirar satisfações? Como é que nós fazemos? Esta é a pergunta de hoje. E aí, a gente fala assim, poxa, mas por enquanto nós só temos perguntas. Mas como é que nós temos que agir? Segundo o que está colocado aqui no texto de hoje, ele coloca assim, é muito comum que a pessoa deseje dar ou receber explicações em situações difíceis. Os resultados costumam ser desastrosos. Essa coisa de bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, eu resolvo tudo na hora,
Eu não deixo para depois, porque eu tenho sangue quente. Eu tenho sangue nas veias, eu não tenho sangue de barata. Isso costuma dar muito errado. O que se coloca aqui? Ele coloca claramente isso. Quando veja alguém nas crises de mau humor, ore por ele e busque entender como tratá-lo, como abordá-lo, para que não haja desentendimentos desnecessários. Você sempre sairá feliz desses episódios se adotar essas providências. Nessas horas, fale o mínimo. Module com tranquilidade a própria voz. Não esqueça, porém, de vibrar pelos que estão mal sintonizados. Quando receba agressões no movimento de veículos no trânsito, não revide, pense no bem e avance em seu caminho. Evite discutir, evite explosões temperamentais, evite atirar ameaças em nome da irritação. Quem aqui nunca passou por situações desse tipo? Precisa responder. Responda para si mesmo. E quando revidou de uma forma descontrolada, diga a si mesmo se você se sentiu bem depois de ter feito isso. Isso quando isso não causa coisas mais sérias. Né? Muitas vezes, você revida de uma forma muito violenta a qualquer tipo de agressão, e justamente porque nós estamos num mundo onde a loucura cada vez graça mais, quando você revida, você nunca sabe quem é a outra pessoa. Se é uma pessoa que naquele momento está num momento de desequilíbrio, mas é uma pessoa capaz de se controlar, ou se é uma pessoa que resolve tudo no braço ou até com o uso de armas. As estatísticas, eu não tenho aqui as estatísticas para falar sobre isso, mas em alguns locais eu já li que os crimes de morte que vão parar nos tribunais de júri ou até as tentativas de assassinato, no mais das vezes, elas estão relacionadas com o que se chama no meio jurídico de coisas de só menos importância. Ou o que eles chamam lá no jargão jurídico, se tiver alguém que da área jurídica me corrija se eu estiver falando besteira, o que eles chamam de motivo fútil. Motivo fútil. O que é muito bom. Isso mesmo, muito obrigado. O que é motivo fútil? Algo que não precisava ter chegado àquele resultado. Que poderia ter sido contornado se uma das partes, ao menos, tivesse se controlado. Se houvesse o controle de uma das partes, não estaria havendo julgamento. E em um julgamento, do qual que eu presenciei, assassinato, a outra pessoa acabou morrendo, e aí está lá, tribunal do júri, processo número tal, fulano de tal, né? Fulano de tal, Estado, né? Porque aí casos de crime é o Estado, não tem é o Estado que vai, o Ministério Público vai agir e o Poder Judiciário vai agir. E aí tá lá, o Estado versus fulano de tal, que é quem cometeu, vítima, fulano de tal. Né? E aí tem toda aquela pantomima do Tribunal do Júri, né? Toda aquela tradição, né? de como funciona. E aí tá lá, vai lá depor a pessoa que, né, presa, chega, terrível, algemado e tal. O juiz às vezes manda tirar a algema, aí tira a algema e fica lá na frente do juiz. Aí o juiz pergunta, o senhor fulano de tal é o senhor mesmo? Sou eu mesmo. E o senhor, no dia tal, consta do libelo acusatório, que no dia tal, o senhor desferiu golpes de faca no senhor fulano de tal. É verdade? É, sim, senhor. E por que o senhor fez isso? O senhor, por favor, pode explicar para o júri? E aí ele explicou, olha, doutor, era dia de ano novo, e os vizinhos lá estão todo mundo comemorando, e aí eu saí na rua para comemorar também. E tinha um vizinho lá, que eu fui cumprimentar ele, e eu dei a mão para ele, e ele não me deu a mão. E me deu uma coisa, doutor, e eu desferi
os golpes de faca nele. Mas então o senhor matou o vizinho porque o vizinho não estendeu a mão para o senhor? Foi, senhor. Mas o senhor, por que o senhor fez isso? O senhor já conhecia o vizinho? Mais ou menos. Eu já tinha visto ele algumas vezes, mas eu achava ele metido. Olha só, a gente estava falando sobre impessoalidade, não é? Eu achava ele metido. E aí ele... Então o senhor reconhece que o senhor... Bom, não preciso dizer qual foi o resultado desse julgamento, né? Quer dizer, ele desferiu golpes de faca. E o senhor foi comemorar o ano novo e o senhor estava armado com uma faca? Ah, doutor, é para minha proteção, né? Gente, nós vivemos num mundo que a gente não sabe quem é a outra pessoa, ou quem são as outras pessoas. Muitas vezes, num momento aí de agressividade com alguém que você nem conheça, você pode estar falando com uma pessoa que é controlada, que naquele momento, por um momento ela se descontrolou, mas uma palavra amena vai trazê-la à realidade novamente. Ou você pode estar falando com uma pessoa que tem os seus sensos de deveres em relação ao próximo completamente deturpados, dominados ainda pela barbárie, pelo instinto. Todos nós que vivemos aqui no planeta Terra, nós temos um grau variado de evolução, mas esse grau é muito próximo. Aqueles que estão aqui, todos nós, estamos por expiação e prova, ou seja, todos estamos passando com uma variável muito pequena entre o grau de evolução entre um e outro. Ou seja, algumas pessoas ainda trazem, a maioria de nós, ainda trazem dentro de nós os instintos mais básicos, que são contrabalançados pelo dever, pelo sentimento de amor, pela prática do evangelho, por outros elementos de fora de nós que vão servir como reeducadores. E aí a gente acaba refreando determinados instintos. Mas todos nós, e aí cada um aí faz a pergunta a si mesmo, temos instintos muitas vezes pesados. Como eu tinha vontade de fazer isso. Como eu tinha vontade de falar para ela umas verdades. Pois é, nós todos temos esse tipo de sentimento. O que nós não devemos, e aí eles colocam isso claramente, é dar aso a esses elementos instintivos que fazem parte de todos nós. Tem um psiquiatra, eu gosto de falar dele porque eu aprendi muito com ele. Mira e Flores. É um psiquiatra que atuou na época da Segunda Guerra Mundial, trabalhando com pessoas que tinham traumas de guerra. E ele escreveu vários livros na área da educação, na área dos sintomas traumáticos e dos pós-traumáticos. E ele escreveu vários livros tentando desvendar a alma humana. E ele diz, claro que eu estou simplificando demais a obra do homem, pelo amor de Deus, eu estou simplificando demais. Mas ele diz o seguinte, que todos nós temos 4 gigantes dentro de nós. São os 4 gigantes da alma humana. Medo é um gigante terrível. A ira, o dever e o amor. Ele diz basicamente o seguinte: o medo é instintivo. Em situações de perigo ou em situações onde nós nos sentimos ameaçados de alguma maneira, o instinto age mais rápido do que a razão. E aí, se você se deixa dominar pelo medo, o teu instinto vai tomar conta da situação. Ele está arraigado, é instintivo isso. Ele está arraigado em nós, e se você não conseguir controlar, e o medo está muito ligado à imaginação, se você deixar a sua imaginação dar aso ao seu medo, e o seu medo se agigantar, ele pode tomar conta das suas ações. O medo é um dos gigantes da alma humana. Em situações de perigo ao corpo físico, ou que você se sente em perigo, o instinto costuma tomar conta. A carga de adrenalina é muito forte e o instinto ele age. Outro grande gigante da alma é a ira.
Que aí tem a ver com essa agressividade que nós estamos falando aqui. Né? E o que dizem os autores sobre a ira? Diz assim, ó. Olha só. É o que eles chamam de gigante rubro. É o gigante vermelho que está dentro de nós. É a ira. Né? Todas as formas de substância viva, todos os seres vivos, apresentam de maneira constante a ira, que poderíamos denominar de algo explosivo dentro de nós, no sentido de que são capazes de devolver mais do que receberam. Irritabilidade. Então os autores dizem, nem todas as pessoas irritáveis são agressivas, mas todas as pessoas agressivas são irritáveis ao extremo. Então, irritabilidade é comum a todos nós. Mas o fato de nós nos tornarmos irritados com alguma situação não quer dizer que você vai explodir porque você está irritado. Você vai se controlar. Porque tem aquele outro gigante da alma, que é o dever. Não falei dele ainda. É o dever. E o dever, ele existe porque os homens vivem em sociedade. Então nós temos o dever de respeitar o próximo. Temos o dever de nos contermos. Temos o dever de nos controlarmos. Em situações de irritabilidade, nem sempre você vai explodir, se você tiver este equilíbrio. Né? Agora, toda pessoa explosiva, toda pessoa agressiva, ela é irritadiça. Ela se irrita facilmente. Né? É por isso que a gente tem que manter o nosso bom humor. Na maior parte das vezes, o bom humor nos salva. Porque o bom humor, ele faz com que você veja outros lados da mesma situação. Né? Tem situações, eu sou um admirador de quem faz humor. Não aquele humor cáustico, né, gente? Aquele humor... não, eu gosto daquele humor inteligente, sabe? Aquele humor que você vê uma situação, você só vê o lado... Não, e o humor não, ele vê o lado engraçado daquilo. Você fala, nossa, mas é mesmo, né? E aí, se você prestar atenção naquilo, aquilo te desarma. Você fala, é mesmo, né? Deixa isso pra lá, não é? Então, assim, ó, tava falando da ira, né? A ira, nem todos os seres irritáveis são agressivos, mas todos os seres agressivos são irritadiços. No homem, essa agressividade traduz-se no afã ou desejo de poder. Já tinham pensado nisso? A agressividade tem a ver com o desejo de poder, de controlar. Não é? Eu não sei onde foi que eu li. É algum livro aí que está tratando dessa questão da violência aqui no Brasil, né? Eu estava lendo um livro sobre isso, e aí um depoimento de alguém lá e está dizendo assim, olha, aquele que põe a arma na cinta e que sente o gosto do poder de ter uma arma na cinta, nunca mais abandona esse vício. Olha que negócio doido. Mas por que será? Porque a ilusão de que você tem o poder. A ilusão que você está armado, então você tem um poder sobre o outro que não está. Olha que negócio maluco. E ele está falando que a agressividade traduz-se, aí são os psiquiatras, né? No afã ou desejo de poder, que pode levar à destruição, assassinatos e etc. Todos nós temos parte de temperamento colérico. Todos nós. Mas nossos gigantes conversam entre si. Que gigantes? Dever, amor, contrabalançam medo e ira. Os 4 gigantes da alma. O amor e o dever, eles servem de contrapeso, de equilíbrio para a ira e para o medo. Eles dizem assim, ó, ainda bem, todos nós temos parte de temperamento colérico, mas nossos gigantes conversam entre si e abrandam as reações. Na mesma toada, né, o autor, o Mira e Flores, psiquiatra, ele fala sobre os vários graus de medo e a intensidade e formas de camuflagem da ira. A ira se camufla. Ela veste máscaras. Que às vezes você... E aí ele dá exemplos dessas camuflagens da ira. Vamos ver se vocês já tinham pensado nisso. Olha lá, gente. Disfarces da ira, camufladas. A chamada sede de justiça exagerada. Aquela coisa de mata, pena de morte.
é a ira camuflada. Olha lá. É a crítica exagerada sobre alguma coisa ou sobre alguém. É ira camuflada. A pessoa fala mal, detona o outro. Na verdade, ela está se controlando. Aí ela disfarça a ira dela, que muitas vezes está relacionado com algum medo que ela transmutou dentro dela, e ela fala mal, detonando o outro, porque ela está camuflando a ira dela. É uma ira camuflada. Ó, gente, é fogo. Esse negócio de a estudo da psique humana é... E olha só, aí ó, a crítica falando mal, procurando desvalorizar algo ou alguém. A ironia cáustica, ela é uma forma de camuflagem da ira. Ela fala assim, tem gente que ironiza tudo o tempo inteiro, né? Essa pessoa tem problema. Normalmente, esta ironia é aliada da soberba. O que a gente aprende aqui o tempo inteiro? Que a gente tem que se autoconhecer. Em vez da gente perder tempo verificando os defeitos do outro, Jesus falava disso, né? Antes de ver o argueiro que está no olho do teu irmão, observa a trave que está no teu próprio olho. O que nós estamos falando? Qual é o objetivo da nossa vida aqui? Não é melhorar-se? Não é o objetivo nosso? O objetivo não é autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer. Em vez de perder tempo falando mal e verificando o que vai mal no outro, seria mais proveitoso para a nossa existência se nós nos autoanalisássemos e verificássemos quais são os nossos fantasmas, quais são os nossos maiores monstros. Gente, todos nós temos monstros, monstrões ou monstrinhos dentro de nós. Todos nós temos. E aí, cada um deve saber qual é o seu. O nosso monstro é a agressividade? Será? Será que eu sou uma pessoa agressiva? Será que eu sou um adepto da teoria bateu, levou, eu não levo desaforo para casa? A sociedade do século XXI, ela estabelece uma ideia de que os vencedores são aqueles que praticam, que têm uma vida agressiva no sentido de, eu vou para cima, né? Até na vida profissional esses termos são utilizados. Uma campanha de marketing agressiva, uma campanha de vendas agressiva, isso é estereótipo de que os vencedores devem ser agressivos. E aí a gente tem o outro estereótipo que a gente tem que pensar. A ideia de que aquele que não reage, aquele que é paciente, aquele que é controlado, aquele que cria em torno de si uma carapaça de luz e não é atingido por todas as agressividades que nós vemos por aí, é passivo, é bobo. Vai ser bobo. Imagina, você viu o que o fulano falou para ele e ele ficou calado. É bobo. Gente, este paradigma é um modelo de pensamento. Esse modelo de pensamento, ele tem que ser modificado. Na verdade, o que Jesus ensinou? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Nós ficamos tentando compreender os ensinamentos de Jesus e muitas vezes a gente não compreende. Qual é a ideia que Jesus passou? Quando o soldado vai para prender Jesus, ele não oferece resistência. Mas Pedro, que tinha esse paradigma da agressividade, aliás, Pedro, de todos os discípulos, era o mais agressivo. Ele andava armado, ele tinha... Tanto que no dia que Jesus foi preso, ele estava armado. Ele estava armado. E aí ele desembanha a espada e corta a orelha do soldado. O que Jesus diz para ele? E aí é difícil entender. Para os paradigmas de hoje, é difícil entender as palavras de Jesus. O que Jesus diz para Pedro? Pedro, embanha esta espada. Não sabeis que quem com ferro fere, com ferro será ferido? O que ele está dizendo? Ação e reação. Nós aprendemos isso hoje. A agressividade em qualquer lugar, no trânsito, no ambiente onde nós estamos com a nossa família, a agressividade exagerada,
toda agressividade exagerada, né? A agressividade, ela pode ter um reflexo que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Né? Os paradigmas que a sociedade cria, eles podem fazer com que as nossas ações, impensadamente, se transformem num caos na nossa vida. Nossa, e aí, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus conserta o erro dele. Mas nós, não tem Jesus lá para consertar na hora o nosso erro. Se nós cometermos uma falha aí por agressividade, e porque você perdeu o controle, e você cometeu um erro de machucar alguém, ou de, você vai ter reflexos muito pesados, seja na vida material, questões de justiça e tal, seja nas questões espirituais, porque aquilo vai gerar vários reflexos, nós sabemos disso. É a lei de ação e reação. Você cometeu algo que vai gerar uma série de outros algos. E você, de alguma forma, você arrumou uma dívida que você vai ter que saldar. Não é porque é castigo, não é por isso. É porque você deu impulso a algo que você vai ter que consertar. Né? E como fazer isso? Aí é a dificuldade. Muitas vezes a gente não entende os embates que a gente tem na vida, mas nós devemos compreender que o que nós somos hoje é reflexo do que nós fomos ontem. E, portanto, nós temos que acertar o nosso passo daqui em diante. Joana de Ângeles, nossa, eu acho que o meu tempo já está, né? Então, assim, deixa eu só encerrar, gente. Eu ia falar de Joana de Ângeles, mas só vou encerrar aqui com um trechinho dela. Ela diz o seguinte, olha, sobre a agressividade. Ela diz assim. Só um minuto, pessoal. Hostilidades. Agressividade. O agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante, merece tratamento a agressividade que procede do espírito cujos germes o contaminam em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e o dominam. Toda a agressividade é resultado dos nossos instintos materiais. Nós devemos contrabalançar, então, esses instintos, que está lá nos 4 gigantes da alma do Mira e Flores, contrabalançar medo e ira com dever e amor. É isso que é a essência do que nós viemos tratar aqui hoje. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Ô, gente, por favor, eles só estão trocando ideias. Olha lá. Até agora eu não sei se o microfone está funcionando ou se eu fiquei segurando à toa. Pois é. Oi, pois não. Você falou um ponto que é justamente o reflexo da violência da questão do tribunal do júri. Você participou de um. A coisa mais triste é você, na verdade, pegar réus primários sem nenhum antecedente e, num momento assim, aquele estalo, acabam cometendo crime. E tanto é que hoje o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, eles estão tentando fazer campanhas porque aumentou muito. Assim, se você pegar a década de 80, a maioria dos crimes eram passionais, que era a defesa da honra, que hoje, felizmente, já caiu. Mudou o paradigma. Exatamente, porque antes aquela situação do homem... O homem tem honra, que honrar... Aí tem uns casos famosos, mas isso foi derrubado. E hoje, tristemente, você vê num trânsito, no caso que você relatou, e o duro que para quem advoga, não tem muito o que se fazer. Porque da mesma forma que o cara comete o crime, o tribunal do júri é implacável. As penas pegam 12, 15, até 30 anos. E uma pessoa... a vida completamente Nossa, da família, pessoa. Já pensou? Sim. Não é só a vida da pessoa que tirou a vida de outra. A repercussão é geral, né? Primário, não tem nada a ver com criminalidade. Nunca na vida. E num momento impensado, ele cometeu aquilo. Exato. Meu Deus do céu, ele abalou a vida da família toda, não é? E dentro disso que você falou, estão se tentando campanhas para tentar, eles até vão criar um slogan para conter isso, né?
Pense um minuto, uma coisa assim. Eu vi um slogan desses lutadores de MMA, onde eles vestem uma camisa assim, conte até 10, não é? Exatamente. Conte até 10. Se você conseguir contar até 10, Sim, é o tempo que o seu instinto não está dominando mais. sim. Você fala, opa, peraí, deixa isso pra lá, vamos embora. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, principalmente entre os homens, Sim. me corrija se eu estiver errado, a maioria das mulheres são mais calmas nesse sentido. Sim. Mas no homem, esse grau de Instintivo. agressividade é instintivo mais do que na mulher. É instintivo. Então, quem comete esses crimes normalmente são meninos Faixa de idade 18, 19, a até 25 30 anos. até 30 anos, né? É complicadíssimo. Que é o momento em que a testosterona também é muito alta, né? elevado, Você quer mostrar que exatamente. você é homem. Exatamente. A raiva não é boa conselheira, é verdade. É verdade, não é mesmo. É isso mesmo. Obrigado, viu? Valeu, isso mesmo. Oi, querido. Tudo Pois bem, não. José? Duas questões em menos de um minuto, mas enquanto você falava, eu fui refletindo uma ocorrência da qual fez parte familiares e uma outra que me ocorre e que me despertou interesse. Eu vou resumir bastante. Primeiro, na minha família, uma pessoa que eu conheci durante 20 e tantos anos, absolutamente manso, pacífico. A esposa também, eles tinham 3 filhos. Em determinado momento da vida, ele entra em casa, chama a esposa, fecha o quarto, põe as crianças para fora. Para resumir, ele mata ela e se mata. Nossa. Uma pessoa, eu nunca vi ele dizer um palavrão, uma pessoa absolutamente anti-violência. Seria essa camuflagem, sabe? Isso está guardado dentro dele, isso é um caso. olha, O outro. é. O negócio de pesquisa nos Estados Unidos é séria. Embora ele seja o povo talvez mais belicoso do planeta Terra, o negócio de pesquisa, eles são sérios. É. Uma coisa me impressionou. Uma pesquisa feita, eu não vou falar dos casos menores, vou falar dos 3 que mais me impressionaram. Porque eu pensei que nós nos revelarmos, nos íamos revelar mais o que nós somos na família. Mas lá ficou em segundo lugar a família. Em terceiro, a guerra, onde a pessoa mostra o que A ela agressividade, é, por né? vários minutos, a agressividade. Segundo, na família, onde a pessoa está liberta ali, ninguém está vendo. O primeiro caso, você não vai acreditar, no trânsito, No o trânsito. carro, no automóvel. Isso me impressionou, porque eu me controlo em quase tudo. Inclusive no trânsito, eu procuro ser e sou generoso no trânsito. Mas é algo que me incomoda demais. E às vezes eu me torno agressivo no trânsito. Você se Então me peca. preocupou essa pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre os 2 casos. E obrigado, Olha, querido. primeiro, o caso da pessoa que absolutamente não violenta e que num determinado momento ela o que às vezes você extravasa para outras pessoas não é o que está dentro de você. Muitas vezes você traz dentro de si lados que outros não conhecem. Né? Então, é isso. Só vendo caso a caso, né? Mas assim, pelo que as leituras, que eu gosto desses temas, porque tem a ver com como é que o ser humano age diante das situações. E aí a gente, para se conhecer a si mesmo, você começa a ver outros casos também. Então, pelo que dizem os especialistas, o que nós aparentamos nem sempre é o que é exatamente a pessoa. Verdade. Né? Não, só para dizer, eles nunca tiveram animosidades, eles se davam bem, nunca se soube o real motivo. Encontraram os 2 corpos, ouviram-se um tiro, todo mundo correu, pegaram os 2 mortos. Nunca se soube o motivo terrível, por que isso aconteceu. Olha, não dá. Só esse é o tipo de caso que mesmo especialistas, estudiosos, eles acabam chegando a visões até diferentes sobre o mesmo caso, né? Mas a gente deve aprender com eles, o tanto quanto possível. Agora, no trânsito, isso eu acho que a maioria daqui concorda, né? Nós, principalmente os homens, nós somos sujeitos a uma agressividade fora do normal no trânsito. Né? Eu acho que tem a ver até com a criação, eu acho que a testosterona masculina, né? Aquela coisa de... Né? Principalmente os homens mais jovens. Os mais velhos já aprenderam a se controlar mais. Mas os mais jovens são terríveis. Né? Então, assim, tanto é verdade isso, que os seguros cobram mais de homens entre 18 a 25 anos de idade. Por quê? Porque o número de... Os seguros, estatística. As mulheres têm o seguro mais baixo para elas, embora os homens façam piadas,
O fato é que a mulher dirige melhor mesmo. Ela é mais, do ponto de vista, o índice de acidentes é melhor, do ponto de vista do resultado. Né? Porque pilotar bem não significa necessariamente não se envolver em acidentes. Os homens se envolvem muito mais em acidentes. Por quê? Porque eles são muito mais agressivos. E essa agressividade, ela é denotável no trânsito, ela se mostra. Né? Agora, nós estamos aqui refletindo sobre isso hoje. Poxa, nós estamos em aprendizado. Nós vamos jogar a nossa vida por aí em 1 minuto. Quantas imagens disso a gente já viu? Você clica lá no Google, lá, agressividade no trânsito, você vai ver quanta imagem que tem. Só de coisa louca. Então, assim, nós precisamos nos autoconhecer. Ah, eu tenho uma tendência à agressividade? Pô, refreia ela. Não dá contando até 10, conta até 20. O fulano te fechou e te xingou, foi embora. Deixa ele ir embora. Já viram aqueles que seguem e vão atrás? Nossa, isso é terrível. Isso é terrível. Eu já vi caso. Poxa, agora eu lembrei. Eu vou terminar já, tá? Eu lembrei um caso agora, falando sobre essa questão. Poxa, vocês devem lembrar desse caso. Um pai que saiu com 2 crianças pequenas. Poxa, uns 2, 3 anos atrás. Saiu com 2 crianças pequenas para passear. E aí ele foi fechado. Ele não deixou para lá. Seguiu. Foi atrás, lá perto da Praça Pan-Americana. O outro sujeito estava armado, sei lá, sabe-se Deus quem é, atirou no carro dele. Não atingiu ele, atingiu a filha. E aí ele voltou para casa. Imagina o negócio dele, como é que ele explica isso para a mulher dele? Olha, a menina, eu me envolvi numa discussão, num negócio de trânsito, a menina morreu. Gente do céu, eu fico imaginando a dor desse pai. É um negócio que, não é, se fosse ele ia falar, bom, me machuquei, mas fui eu, né? A filha se machucou por causa da agressividade dele. Ele podia ter deixado pra lá? Podia, ele estava passeando com a menina. Mas aí não, vou tirar satisfações. O que foi colocado aqui? No mais das vezes, essas coisas são desastrosas. É verdade. Oi? Nossa, não acrescenta nada, só te trouxe dor. E olha, você vai pensar, depois disso, eu imagino que o casamento já não vai durar muito tempo. Gente, isso dá um problema na sua vida que não tem. E fora a tua consciência. Nunca mais você vai. Não é o outro. Não é o tribunal, a justiça. É o que está dentro de você. Olha o fantasma que você criou dentro de você. Sua filha morreu porque você não soube se controlar. É? No volante. É, terrível, terrível. Eu lembro sim. Pois não. É o gigante que existe dentro de você. Pois não. De repente você desperta e você não conhece o tamanho desse gigante. É verdade. E aí o que acontece? Acontecem as barbaridades que ocorreu com ele, com aquele senhor lá de Alphaville, que via o pessoal lá. Eu lembro desse caso. Deu tiro. Aí o que acontece? Ele se tocou do tamanho da bobagem que ele fez, e aí num rompante aí de justiça, ele deu um tiro na cabeça e morreu bem. Dentro do elevador. Mas eu lembro disso aí. O que acontece? Esse gigante que a gente fala, amor, raiva. Os dois é medo e ira, e contrabalançando, dever e amor. Sei lá, acho que quando desperto aí. Você só vai parar porque você deixou o teu instinto controlar. Não é a tua razão que está controlando mais. Quando você vai ao apartamento do vizinho armado, você já está tomado por uma ação instintiva, não é mais sua razão que está. Você já não é mais você. Fala assim, não era eu. Sim, o teu instinto dominou, tua agressividade dominou. Aí o resultado disso é desastroso, não tem mais volta. Aí já, né? Raras vezes acontece de alguém falar uma palavra que toca lá e, não, pelo amor de Deus, solta isso. E a pessoa, mas isso é raro de acontecer. Quando o cara toma isso nas mãos, é isso mesmo, é o domínio do gigante. Aí você, para voltar por isso é melhor contar até 10, contar até 20, contar até 30 e sair da situação. Não é passividade isso. Mas aí eu não sou homem. Como assim? Você se controlou. Isso é muito maior do que você reagir numa situação desse tipo.
o controle é muito mais corajoso, muito mais difícil do que você se deixar dominar pelo instinto. Então a gente tem que pensar muito mesmo nisso. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a Marlene Nobre falando sobre a ira e a cólera, né? Ah, é? E é muito Ah, a ver. E ela Oi. falando, um texto de Emmanuel, falando exatamente sobre isso, que o que mais mata o ser humano hoje em dia é a ira e a cólera. olha só. Porque dá um AVC. O Emmanuel falou isso? Dá um AVC. Ela estudando o texto do Emmanuel. Ah, E dá um AVC, dá uma parada cardíaca, né? E a pessoa não sabe nem porque morreu, naquele momento que ela violentamente... porque ela tá, né? É. Você- Gente, isso acontece com qualquer um. Quando você tem aquela descarga de adrenalina, que você joga impropérios. Vocês já viram duas pessoas discutindo quando elas estão descontroladas? Não parecem possessas? Né? A saliva voa, vira aquela... Não é? Não é, é o instinto dos dois. Depois que passa aquilo, se tiver a sorte de passar sem acontecer nada, a descarga de energia que foi dada naquilo, a pessoa pode muito bem ter, sim, um AVC ou um infarto. Porque ela jogou tanta energia naquilo que ela canalizou de um jeito absolutamente negativo. Não é? Então, ó, gente, todos nós estamos sujeitos a isso. Não tem ninguém que não está. Só que nós tem que trabalhar. É autoconhecimento. Se nós somos já irritadiços por natureza, cuidado. Toma mais cuidado consigo mesmo. Tá bom, gente? Valeu, pessoal. Obrigado, viu, pela atenção. Valeu, Gessé. Obrigado. Você vai ficar mais um pouquinho aí, quem quiser conversar mais um pouquinho com ele. Mas aí, mais uma vez, serenando nossos corações, agradecidos pelas palavras, pela mensagem da noite, que possamos guardar e levar isso na nossa alma, nesses dias que seguem. Lembrando que a humanidade, os grandes exemplos dessa terra, sempre foram através do amor, através do exemplo, dessa desobediência que é o amor, para contra os governos que maltratam, para com as pessoas que maltratam. Né? Grandes exemplos tivemos, Jesus, recentemente nosso querido Mandela, que foi embora, Gandhi, Madre Teresa, Chico, e tantos outros irmãos que passaram, e o grande exemplo foi através da paciência, do amor. E às vezes toca muito mais fundo e produz muito mais efeito de mudança na sociedade que vivemos. Às vezes é difícil, sim, sabemos, mas temos que exercitar. Como Joana de Ângeles diz, exercitar como um músculo, a cada dia, a cada instante, fazendo esse exercício diário de melhoria, nesse exercício diário, na tentativa de sermos melhores, na tentativa, assim, quando acordamos até a hora de irmos dormir. Então agradecemos, Deus, a oportunidade e que possamos levar toda essa alegria que recebemos aqui hoje, doando um pouco daquilo que temos de melhor, que é esse amor exatamente, para tantos irmãos nessa cidade, nesse bairro, nesse país, nesse planeta abençoado que nos recebeu mais uma vez na oportunidade de aprendizado. A todos os lugares onde exista ainda a tristeza, a dor, a discórdia, a guerra, onde haja essa impaciência, essa cólera, essa ira, a todos os irmãos necessitados em todos os âmbitos da sociedade, em hospitais de diversos tipos, as prisões, as residências, aos familiares que necessitam. É ao nosso lar, ao nosso trabalho, a nós, para que possamos receber essa luz de amor, de carinho, que possamos sair daqui mais fortalecidos,
sair daqui melhores, para enfrentarmos o dia a dia de nossas vidas. Não nos esqueçamos nunca que somos amparados sempre, a todo instante, por Deus e por irmãos queridos que ao nosso lado estão. Então, que tenhamos essa consciência e caminhemos sempre com a cabeça erguida por dias melhores. Graças a Deus.